Você já se perguntou por que as taxas do Tesouro Direto dos títulos de prazo mais curto estão maiores do que as de títulos de prazo mais longo? Por exemplo, o 2045 pagando 7,39 mais IPCA, enquanto que o 2029 pagando 7,79. Qual a razão disso? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Começando aqui com um breve giro de mercado, o Trump na presente data tomou posse. Isso está gerando alta nas criptomoedas, por um lado, queda no dólar. E por que o dólar sai caindo? Por conta de uma reportagem do Wall Street Journal dizendo que o Trump não deve gerar tarifas pesadas já imediatamente, que é o que gera uma expectativa de inflação nos Estados Unidos, e essa inflação geraria necessidade de manutenção do juro americano no patamar elevado, ocasionando alta do dólar. Então, se a notícia é não praticaremos de imediato essa política expansionista, então não há por que temer a inflação nos Estados Unidos, logo o dólar acaba caindo. E esses dólares migraram num grande volume para o Brasil no dia 16. A gente pode notar que no pregão do dia 16, 6,5 bilhões de reais do investidor estrangeiro ingressou na Bolsa de Valores, na B3. Isso sinaliza para a gente o quanto a Bolsa de Valores brasileira está descontada. Já vou falar um pouco mais a respeito disso, mas o pessimismo ainda impera. Afinal de contas, temos diversas análises de economistas, analistas, prevendo dólar a R$ 7,00 e Ibovespa caindo para 100 mil pontos. Essa é a visão, por exemplo, da Levante Investimentos. A gente tem a XP prevendo Selic a 15,5. O BTG já prevê um cenário de dólar a R$ 7,00 em 2025. O Morgan Stanley rebaixando o Brasil, dizendo que pode piorar antes de melhorar. Então, o cenário de pessimismo impera. Isso é uma oportunidade? Pode ser. Por que pode ser? Pode ser se você não está excessivamente concentrado em Brasil, porque se você estiver excessivamente concentrado em Brasil, como que vai ser a oportunidade? Se você já esvaziou seu caixa ou reduziu drasticamente seu caixa, concentrando todos os seus recursos no Brasil, não há como dizer que é uma oportunidade, porque há uma probabilidade até maior de o Brasil cair um pouco mais. Ah, mas eu não consigo acertar o fundo. Então por que você esvaziou o caixa? O caixa serve para você ter a segurança de ter uma estratégia vencedora a longo prazo, de você poder de fato aproveitar as crises, e você simplesmente esvaziou ou ficou excessivamente concentrado em Brasil. Essa não é uma boa estratégia. Agora, supondo que você está com uma pequena parcela Brasil, hoje é um momento interessante. Hoje é um momento interessante de você ir montando posição ou aumentando a alocação Brasil por conta de todo esse pessimismo. Tá vendo a mudança de mentalidade e estratégia? Então, Brasil hoje é oportunidade dependendo do seu preparo. E veja como o pessimismo continua imperando. O último Boletim Focus trouxe aqui pra gente o seguinte: IPCA indo para 5,08% em 2025. A gente sabe que esse número tende a piorar, porque já estamos tendo uma defasagem no diesel que está sendo segurada pela Petrobras, e isso deve impactar ainda mais o IPCA. Olha só a notícia com base na Abicom. Preço do diesel da Petrobras está 24% defasado. Já tem previsão de 30%. Então, você contar com IPCA de 5% ou até 6%, eu entendo que você está sendo otimista demais. É melhor você se basear na previsão do mercado a partir da curva de juros, que você encontra no site da Anbima. E a visão para um ano é de um IPCA a pelo menos 7%. E veja que isso vai caindo com o tempo. A visão do mercado é que a inflação em algum momento melhore, mas por enquanto seria de 7%. Então eu contaria com esse cenário de 7% de IPCA. Até porque o IGPM fechou ano passado a mais de 6,5%. Projeção para o PIB cresceu um pouco acima de 2%. A gente sabe que se o governo continuar com essa política expansionista de injetar recursos públicos nas mãos dos mais pobres, isso vai gerar um aquecimento de curto prazo na atividade econômica e crescimento do PIB, principalmente porque o PIB tem como um dos seus componentes o gasto público. Mas as previsões para anos subsequentes já mostram para a gente crescimento de no máximo 2%. Para 2026 a previsão é de 1,77%. Então o mercado está mais pessimista com 2026 em termos de PIB do que 2025. S&P 500 nesse momento segue com o indicador preço-lucro ou Price Earn, que é basicamente o preço-lucro, em 30 vezes. A Argentina, 16 vezes lucro. Olha só o múltiplo de negociação da Argentina. E isso você consegue confirmar por meio do ETF ARGT, onde ele mostra pra gente que o indicador preço-lucro está em 17,5
7,69 ao final de 2024. E se a Bolsa Argentina continuar subindo, deu uma corrigidinha recentemente, mas se continuar subindo, isso vai gerar um múltiplo próximo de 20 vezes lucro. E sabe quando o Brasil negociou a 20 vezes lucro? Ele negociou a 20 vezes lucro lá na baguncinha de 2019 e 2020. Então veja que é um cenário muito atípico, mas na Argentina isso deve acontecer. Olhando aqui para o resto do mundo, a gente vai perceber como a nossa bolsa de valores está completamente depreciada, mas não significa que só porque ela está depreciada é que o pessoal vai sair comprando loucamente. Tivemos essa entrada de fluxo estrangeiro, beleza, mas não é suficiente. Deu uma recuperada na bolsa, a tal ponto desse ano estarmos aqui 2,25% positivos, mas ainda é muito cedo para, nossa, agora vai. Não conte com isso, tem uma estratégia onde você não dependa disso. Você precisa ter uma carteira onde qualquer cenário macroeconômico possível, inflação, deflação, prosperidade econômica ou até recessão, qualquer que seja, ele esteja incorporado no portfólio e assim esse portfólio esteja preparado. Para isso, nós temos a nossa consultoria de investimentos, a Lumen, onde você vai ter um profissional capacitado para justamente blindar a sua carteira e fazer com que ela fique muito segura, estável e com altos retornos. Caso queira conhecer a Lumen, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você preencher o formulário de inscrição para que nós entremos em contato contigo. E aqui a gente consegue monitorar como está o índice preço-lucro dos demais países do mundo. E a gente vê que Brasil aqui na casa do 7, aqui na casa do 7 vezes lucro, Argentina 16 vezes 7, a gente tem a China quase 10 vezes lucro, Japão 15 vezes lucro, Reino Unido 16, a gente tem Estados Unidos 27 para 30 vezes, como nós já vimos, e a Índia negociando a quase 25 vezes. Você tem noção que a Índia negocia a um múltiplo que é o triplo da bolsa brasileira? Olha o otimismo com a Índia. Claramente uma bolsa cara que eu não investiria. Na verdade, mercados emergentes você precisa tomar muito cuidado ao investir, principalmente de forma individual. O único mercado emergente individual que eu invisto é no Brasil. Por quê? Porque eu recebo em reais e tenho as minhas obrigações em reais. Afora isso, não vale a pena em mercados emergentes ficar ali buscando riscos específicos de determinado país para você tentar ganhar com alguma tendência que supostamente está acontecendo, você nunca tem certeza, flertar com market time e provavelmente você vai ser inconsistente. Uma estratégia global para dolarização do patrimônio ou internacionalização do patrimônio, o ideal é que você faça isso de maneira bem diversificada e não com risco concentrado num país só. Ainda mais porque emergentes são extremamente imprevisíveis, instáveis, e aí você vai correr risco desnecessário. Mas você percebe que aqui nesse ranking, por exemplo, o Brasil está em último, bolsa mais barata do mundo, claro. Não vamos pegar aqui os exemplos extremos. Estamos falando aqui de países minimamente razoáveis para se investir. O Brasil está lá embaixo. E aí você poderia me perguntar, e por que o pessoal não compra? Porque a renda fixa está rendendo demais porque o governo segue irresponsável do ponto de vista fiscal. O dinheiro migra para a renda fixa. O estrangeiro ele olha para a Bolsa Brasileira e fala, beleza, tá barata, vamos ir comprando devagar. Agora a renda fixa está pagando tanto que eu vou colocar meu dinheiro lá. E está pagando tanto por quê? Porque o mercado que financia o governo está exigindo um prêmio de risco muito alto. Enquanto o governo não garantir a confiança novamente do mercado, as taxas de juros continuarão elevadas. E isso pode descambar no cenário de dominância fiscal, que seria o caso do Banco Central aumentar a taxa de juros e mesmo assim aumentar a inflação, porque a inflação será gerada pela necessidade de imprimir moeda para pagar a dívida pública. E falando de dívida pública, vamos falar do Tesouro Direto e do porquê a gente nota que quando olha o site do Tesouro Direto, que as taxas de mais longo prazo estão menores. Olha só o IPCA+. O que tem vencimento no dia 15 de maio de 2029, ele tem uma taxa real de 7,79% ao ano. O de 2045, 7,39%, é menor. E aí você poderia se questionar, mas não faz sentido, porque eu aprendi que na renda fixa, quanto maior o prazo que eu tenho que esperar para receber o meu dinheiro, maior é o risco de crédito, logo eu preciso ganhar mais dinheiro. E por que isso não acontece aqui no Tesouro Direto? Isso não acontece porque o mercado está precificando uma piora de curto prazo, então ele exige uma taxa muito alta no curto prazo. Todas são altas, mas a mais alta é de curto prazo ou médio prazo. E aí, qualquer taxa que vai muito além de 2026, com uma eventual mudança do governo, ou 2030 para frente, onde mudaria necessariamente o atual governo, mesmo que ele se reeleja em 2026, aí o mercado fica mais otimista, entendendo que o novo governo provavelmente será comprometido com o fiscal,
reduzirá a inflação e reduzirá o juro no país. É basicamente a visão que está no livro Psicologia Financeira de que você deve investir ou poupar no curto prazo de forma pessimista, com cautela, exigindo mais taxa de juro, e no longo prazo, médio prazo, ser um pouco mais otimista, entendendo que no longo prazo as coisas melhoram, a humanidade melhora, o país vai melhorar. Essa aqui é a visão básica, você pode concordar ou não, mas basicamente é uma visão de que no curto prazo, como as incertezas são tantas, você deveria ser mais cauteloso. No longo, você pode ser mais otimista. Porque basta você pegar o gráfico da Bolsa de Valores, por exemplo, você vai olhar que quanto mais você estica o prazo, maior a probabilidade de você ter ganhos a longo prazo. Porque no curto prazo a Bolsa sobe caindo e com muita aleatoriedade. Mas no longo prazo você consegue ver um gráfico bem interessante. Então confie no longo prazo e seja cauteloso no curto prazo. Por isso que Brasil pode ser de novo uma oportunidade, desde que você esteja preparado.